Bom, por fim, a gente vai falar sobre o tempo, sobre gestão de tempo. Eu acho que eu já falei bastante sobre o tempo, talvez eu seja um pouquinho repetitivo agora, mas vale a pena então repetir, né, lembrar sobre a questão da gestão do tempo dentro de todo o processo do ciclo de ouro. Então, nós temos duas fases importantes para avaliar quanto à gestão de tempo. Veja só, dentro do ciclo de ouro, o processo de planejamento e organização ele não toma muito tempo, né? Você vai ali avaliar suas metas, você vai se autoavaliar, você vai avaliar os editais que você quer participar, você vai fazer um cronograma, você talvez vai trabalhar um pouco sobre suas dificuldades, né, em questões emocionais. Então, assim, tem alguma coisa a ser feita, mas não é algo muito demorado. Já a parte de estudo, do executar, né, que é executar o estudo, inclusive está até errada essa figurinha aqui, né, que engraçado. A gente primeiro tem o executar diário e depois executar o fim de semana. Por algum motivo tá erradinho aqui. Mas dentro do processo da execução do estudo em si, aí sim a gente acaba gastando 90% do tempo dentro dessas duas fases menores, dessas duas fases do ciclo. Já prestar avaliação é basicamente o dia da prova, né? Ou podem ser 3 dias, dependendo 2 dias ou 3 dias, dependendo do tipo de concurso que você faz. E revisar o projeto também é bem simples, rapidinho você consegue fazer. Então a gente pode aí considerar que 90% do tempo, ou até mais, 95% a gente gasta aqui. Então, a gente tem que 2 pontos principais para gerenciar o tempo. Primeiro, como eu posso achar um tempo para estudar, que é essa parte, né? Eu vou conseguir quando estudar? Então, você tem que pensar o seguinte, diariamente, quando eu tenho tempo para estudar? Dentro desse tempo, ou considerando tudo que eu faço no dia, será que eu consigo me readequar em alguma coisa? Eu até comentei isso mais cedo. Será que eu posso, por exemplo, estudar no trabalho até o engarrafamento passar, para depois ir para casa e terminar lá? Ou será que eu posso chegar mais cedo? Será que eu posso estudar durante o almoço? Ou num tempo a mais do almoço? Esse tipo de avaliação você tem que fazer. O que você pode? Será que eu posso acordar mais cedo para estudar mais cedo e depois eu termino mais tarde? Quer dizer, eu posso readequar meu horário de dormir e de acordar para encaixar, porque às vezes meu filho acorda cedo demais, já 5 horas, 5 horas, eu já acordo ali, já arrumo tudo, às 6 eu estudo, às 7 eu saio. Então eu já peguei 1 horinha. Então depois eu posso pegar lá, sei lá, meia horinha ou 15 minutos no horário do almoço, depois eu fecho com as revisões, ou mais 1 hora de estudo à noite. Então, verifique isso. Inclusive, a questão do fim de semana. O fim de semana, por mais que eu tenha colocado dentro do ciclo como algo à parte, pode ser que você não tenha esse tempo disponível durante a semana e no fim de semana lhe dá mais tempo para isso. Então você pode fazer o seguinte, utilize, por exemplo, o sábado para você evoluir bastante na questão dos estudos da semana e utilize o domingo para revisão, domingo de manhã, né? Ou você pode fazer o contrário, você pode até estudar bem forte no sábado e durante a semana que você só tem meia hora, você só faz as revisões do que você estudou forte no sábado. Você pode até inverter isso. Fica estranho, mas dá para fazer. Porque às vezes você tem o dia todo do sábado e você quer estudar o sábado inteiro. Então às vezes você consegue estudar bastante, você fecha um material bem interessante, faz os resumos e você estuda só o resumo durante a semana. Então no tempo que você tem aí, sei lá, do transporte, sei lá, você pega o metrô, estuda no metrô, né? Só nas idas e vindas. Então assim, às vezes esse é o seu modelo. O que você não pode fazer, lembra que eu falei com vocês,
com você. Você não pode inverter o processo de aluno, estudante, fixar, exercitar e dormir. Isso você não pode fazer. Não pode inverter. Você não pode dormir. Então eu tive aula, vou dormir. Não. Aí você ferrou todo o processo. Eu vou estudar e vou dormir. Faço exercício amanhã. Não. Não vai dar certo. Não é que não vai dar certo, gente. Tem gente que passa sim, mas eu digo assim, você não está facilitando o seu ser, né, o seu cérebro em absorver aquela informação. Não está sendo fácil. Porque ele não funciona assim. Tá? Então, tem que fazer isso. Então, se você faz tudo isso no sábado, estuda, resumo, aluno estuda, resumo, fixa. Vamos lá, de novo. Aluno estuda, fixa, exercita. Aluno estuda, fixa, exercita. Aluno faz isso 10 vezes e dorme à noite, vai funcionar. Tá certíssimo. E aí, durante a semana, você pega aquele resumo que você fez e vai estudando de novo, estudando de novo, estudando de novo. O problema é que o resumo vai crescer e a sua semana não vai crescer. Então aí você tem que novamente se reorganizar para conseguir estudar mais. Ler todo aquele resumo durante a semana. Ou, como eu disse, utilize o domingo para reler aquele conteúdo. Tá? Mas assim, o estudo só no fim de semana, ele é meio problemático porque você deixa seu cérebro sem a informação por muito tempo. Porque você passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sem nem ter tocado no material. E aí você encosta no sábado e domingo naquela paulada, né? Então, não sei se é legal, eu nunca fiz isso. Não vou comprovar, não posso comprovar. Mas assim, biologicamente, vamos dizer assim, fisiologicamente, vamos dizer assim, funciona. Porque você está fazendo na sequência certa, está sendo armazenado, beleza. A questão aí é o reforço. Né? Porque quando eu falo que eu estudo todo dia, fim de semana eu reforço, é um processo que está na cabeça o tempo todo. Né? Você só está tirando ali o domingo, talvez o sábado à tarde, dependendo do conteúdo, do seu tempo, para descansar cabeça, corpo, tudo. Mas fazer só sábado e domingo, não sei. Tá? Bom, então gerencie o tempo para estudar, para o estudo, e gerenciar o tempo para fazer a prova. Novamente, parece bobagem, mas você ter esse controle de como você faz a prova, de quanto tempo você gasta para fazer uma questão, né? Que tem questões, às vezes são mais fáceis, tem questões que demoram mais, então às vezes questão de matemática para você é muito complicado, de raciocínio lógico é muito complicado, demora mais tempo. Isso tudo você tem que medir, você tem que entender você, como você faz essas questões. Às vezes português é um texto muito grande, ou às vezes é uma redação para você muito complicado de fazer. Então assim, você tem que entender essa questão do tempo de fazer prova para você se sentir confortável e tranquilo na hora de fazer. Você não pode fazer uma prova nervoso porque o tempo não está dando. Tá? Você tem que ou não entender se esse tempo que você está demorando está bom ou está ruim. Tá? E é só isso, tá vendo? Sobre o tempo é uma coisa muito simples, mas de extrema importância. Beleza? Pessoal, o próximo slide agora, a próxima apresentação, o próximo vídeo, é para a gente concluir, tá? Vou te dar minhas considerações finais para a gente fechar o curso, ok?